Boa noite. Eu gostaria de agradecer a Nucaf, né, Thaís? A Nucaf, o convite. Sou muito grato. É sempre bom falar sobre cinema, sobretudo sobre Bergman, né? Quem fala aqui não é um especialista em Bergman, né? É apenas um admirador. Eu falo realmente como admirador, sobretudo porque Bergman traz assim vários elementos do pensamento de Kierkegaard, né? Então, por conta disso, sobretudo, e porque eu tenho uma afeição muito grande por filme antigo, né, por filme preto e branco, então eu sempre que eu posso, eu vejo alguma coisa de Bergman e comento, né, sobre ele. É sempre uma alegria, é sempre um prazer falar sobre Bergman e fazer cruzamentos com a fenomenologia, sobretudo com o pensamento de Kierkegaard. Então, assim, eu estou na situação de debatedor, mas eu não gostaria que fosse, né, essa minha condição. É muito presunçosa, sobranceira, e até muito aguerrida essa posição. Eu gostaria que fosse um momento não de debate, mas de conversa. Então, eu vou levantar algumas questões, vou fazer alguns encaminhamentos a partir das minhas percepções do filme, e vocês, assim, em tempo e fora de tempo, intervenham, questionem, perguntem, discordem, concordem, e assim a gente vai. Quem puder abrir a câmera, é sempre muito bom poder ver, né, aqueles que estão me vendo. E, e a gente vai nesse acordo, né? Não precisa levantar a mão, é abrir o microfone e falar, né? Intervir, tá bom? Eu acho que a coisa fica mais solta, fica uma conversação realmente, e não uma coisa assim muito empolada, né? Que eu não gosto muito. É, esse é um filme de, assim, antes de qualquer coisa, espero que vocês tenham visto o filme, né? Porque tem gente que veio para o Eu ia cinema. perguntar isso. O pessoal assistiu o filme. Eu não Alguém já vou assistiu algum filme de perguntar, Bergman? A Glorinha assistiu. mas é claro Show. que não ter visto não é um pressuposto para falar, né? Assim, há toda uma atmosfera criada aqui. Então, a partir dessa atmosfera, a partir dessa vibração, né? Dessa sintonia, a- por esse instante, por esse momento, as pessoas podem falar, né? Mesmo que não tenha visto o filme. Mas é claro que espero que todos tenham visto. Assim, o título já é assim, extraordinário, né? Porque o título do filme, como toda boa tese, viu, Thaís? Como toda boa dissertação, o título ele concentra, um bom título ele concentra tudo aquilo que virá no filme, ou uma tese precisa concentrar no seu título tudo aquilo que virá na tese, né? É uma espécie de condensação, é uma espécie de ajuntamento, de adensamento do pensamento, e o pensador, né, o escritor da tese, da dissertação, o diretor do filme, enfim, ele vai apenas desenvolver aquilo que estava envolvido na tese, aquilo que estava concentrado no título do filme. Então, o título, quando ele é bom, quando ele é bem feito, quando ele é bem dito, ele coloca tudo aquilo que será dito, né, no título. Então, é importante que, antes de qualquer coisa, a gente se atenha ao título.
porque é um baita de um título, né? O olho do diabo. Sempre me lembra uma frase, uma expressão que aparece em Santo Agostinho, que é a tal concupiscência do olhar. A concupiscência do olhar tem a ver com esse olhar cobiçoso, né? Com esse olhar que arde em brasa, esse olhar que arde, né, em labareda. Então, é o olhar ali do Dom Giovanni, que na tradução que a gente tem no YouTube é o do Dom Juan. Né? Dom Giovanni ali na tradução do Mozart e Dom Juan nessa tradução do filme. Então, é esse olhar cobiçoso, esse olhar que é o da concupiscência, a expressão que Santo Agostinho usa a partir da terminologia usada por Paulo, né, por apóstolo Paulo, que é essa concupiscência do olhar, esse olhar cobiçoso, desejoso, intensamente desejante. Então é esse olhar que vai o tempo inteiro conduzir o filme. E voltando ao título, né, O Olho do Diabo, né, e é um título baseado numa espécie de ditado popular, né, O Olho do Diabo, a castidade de uma mulher, estão lembrados lá? É o ter sol no olho do diabo. Né? De cara, a gente precisa tentar compreender que ter sol é esse, né? Que ter sol é esse e por que a castidade de uma mulher gera esse tal ter sol no olho do diabo. É preciso, então, fazer uma descrição fenomenológica desse ter sol e, e das razões do porquê a castidade da mulher provoca esse ter sol. A gente poderia também, para ser bastante democrático, porque é, um homem pode levar também a essa intumescência na mulher. Eu acho que isso é importante, né? Ou então o homem levar a intumescência no outro homem, ou então uma mulher levar a intumescência a outra mulher, né? Para ser bem democrático. Então, o que significa ter sol, essa intumescência no olhar? E o que é esse olhar? E por que é a castidade, sobretudo? E o que significa castidade? É importante também, para a gente imediatamente não colocar na castidade, restringir a castidade à dimensão da sexualidade. Eu acho que isso é importante. Para falar a verdade, o diabo não está nem aí para a sexualidade. A coisa dele é muito mais radical, muito mais profunda. E me parece que o filme encaminha dessa maneira, né? É claro que para uma visão chauvinista, puritana, que é que conduz ali todo o enredo do filme, a sexualidade é o que mais importa, né? Mas para o diabo, a sexualidade é um detalhe. O que é muito mais radical e muito mais importante é uma outra coisa, que a gente vai precisar, de alguma maneira, ir com bastante calma para compreender que experiência é essa que mais interessa o diabo, do que propriamente ali a Brit Marie, a Renata, o Pastor, né? E a Jonas. E interessa até mais que propriamente a Dom Juan, né? A Dom Giovanni e ao Pablo. Que experiência é essa que interessa mais ao diabo, né? Então, essa intumescência está na cara que é uma alusão aí à intumescência peniana, né? A intumescência vaginal, tá na cara que é isso, né? E a castidade da jovem é isso que leva à concentração de fluidos, né? A concentração de, de sangue nessa região que excita e que leva
a esse estado cobiçoso, concupiscente, como a gente disse aqui no início, né? Agora, é, e de alguma maneira, essa concupiscência do olhar, essa cobiça do diabo, que está ali no avatar, né, no missionário Dom Juan, quer mais do que tirar a castidade de Brit Mahir, e mais que é, tirar a castidade, a gente poderia também dizer, de Renata. Renata é meio casta. Ela, ela, ela tem ardor, ela tem vontade, ela tem interesse por uma experiência que ela não consegue muito bem definir o que é, mas é como se ela estivesse a caminho dessa experiência, né? Que de algum modo aparece também em Britt Marie, que é uma espécie de passado de Renata, e Renata é uma espécie de futuro de Britt Marie. Existe a questão dessa tal experiência que da parte de, de Renata será perfeita, será percorrida com Pablo, e da parte de Britt Marie será perfeita e percorrida com Dom Juan. Renata, de fato, tem ali uma renascença, né? Uma Renata. Renata é isso, né? Renascer. Realmente há um momento ali de transcendência, de experienciação, de radicalidade da existência, de entrar na própria existência, né? Transcendendo princípios que Dom Juan identifica como sendo mais radicais do que a própria vida. Ele identifica isso em diálogo com Brit-Marie, né? Ele já vê isso que, de alguma maneira, está conduzindo aquelas vidas, sobretudo a de Brit-Marie, e da parte de Brit-Marie, existe ali uma experiência em curso, que é meio bobinha no início, né? Ela tem uma meta de beijar tantos homens antes de se casar com Jonas, mas que à medida que o filme vai o dia, né? É uma manhã, uma tarde, uma noite, depois um dia de novo. À medida que esse dia vai transcorrendo, ela vai aos poucos fazendo uma travessia para uma experiência radical que ela vai chamar de uma ferida letal, que faz com que ela realmente perca a virgindade, né? E a gente precisa, aos poucos, assim, bem devagar, tentar compreender o que é isso, o que é perder essa virgindade. Que é uma virgindade que é perdida sem penetração. E é uma virgindade que é perdida, se vocês lembrarem, e se vocês foram minuciosos no olhar de vocês, é uma virgindade que vai ser perdida com o olhar do Dom Giovanni, apenas com o olhar. Sei se vocês estão lembrados, eu não estou fazendo uma coisa linear, não, tá? Eu estou fazendo uma coisa circular, porque eu acho que indo para frente e para trás é sempre uma melhor forma de apresentação de filme, né? Se vocês perceberem bem, quando o caminho, né, experiencial vai se radicalizando na vida de Brit Marie, lá a, nos encontros com Dom Giovanni, com Dom Juan, existe uma cena é, em que ela é visitada por Dom Juan, que está achando que vai realmente ter alguma coisa mais, né, profunda com Brit Marie,
E há um momento que a câmera foca no rosto de Britt Marie, que é o olhar de Dom Juan para ela, e quando a câmera volta para Dom Juan e capta o olhar dele, e devolve de novo, fitando a, a Britt Marie, essa mudança de cena, de enfoque, né, que a câmera faz, ela sai de um estado, de um lábio totalmente saudável, para um lábio já ferido, depois que o olhar penetrante de Dom Juan olha Britt Marie na cama. Não sei se vocês perceberam isso, né? Alguém percebeu? Alguém viu isso? Não? Depois, então, vocês olhem lá novamente, porque não há ali a perda, vamos dizer assim, padrão da virgindade, né? Não aparece isso porque há uma espécie de recusa dela. Dom Juan fica desolado, porque ele foi para aquele instante, depois de ter beijado o anel de Beelzebub, o diabo, né? Ele vai ao encontro de Britt Marie achando que realmente alguma coisa iria acontecer em termos práticos, pragmáticos, como ele sempre vivenciava, mas há ali uma espécie de ferida letal, que é a forma como ela falava, né? Eu ainda não fui ferida. Há ali uma ferida letal que acontece exatamente no momento em que Dom Juan olha para Bitmar. A câmera foca na face dela, num instante depois que ele olha, e há uma ferida no seu lábio. E depois disso, a ferida vai ser sempre ali uma espécie de ausência, é, presença da ausência desse outro, que é Dom Juan, nos momentos dela com Jonas. Já, digamos assim, desvirginada. Vocês não viram isso, não? A ferida no lábio dela é muito sutil. Ela perde a Ela chega a virgindade. reclamar. Exatamente. Ela fica, ela sente a dor, né? Então, isso acontece apenas com o olhar do Dom Juan. Mesmo que ele tenha sido ali, de alguma maneira, preterido, né? Mesmo que ele tenha sido ali negado na sua intervenção, naquilo que ele queria, ela faz a experiência ontológica, poderia dizer, da perda da virgindade, né? E isso é importante porque nessa tal radicalidade de ser desvirginada, se você trouxer um outro personagem à baila, o pai dela é virgem. O pai dela nunca foi desvirginado. Ô, Eduardo, a Ele gente, está ali. Hã? Pode desculpa falar. interromper, a gente pode Não, por considerar favor. também Renata como virgem, talvez de experiência, e quando ela fala, Sim, Pablo tocou meu coração, ser parecido com o que aconteceu com exatamente. Virgem Maria. Legal. Exatamente. Exatamente. E ele continua ali às voltas com aquilo que o tempo inteiro ele diz e o apresentador do filme retoma, né? Que é a tal coisa do interessante. A gente precisaria tentar compreender o que é isso. O que é esse tal estado do interessante que move a vida do pastor, né? Em contrapartida, nós temos Renata e temos também Brit Marie como vidas que estão a caminho do interesse.
de um real e verdadeiro interesse, de um sincero interesse, que por ser interesse, por ser afeto e por ser risco, né, experiência supõe risco, transcende o interessante, a gente precisa tentar compreender o que é isso, o interessante, transcende o interessante tocado e emulado pelo interesse. O que é isso que, a despeito do pastor ser de fato, um homem que perdeu a virgindade porque ele tem uma mulher, ele tem uma mulher e tem uma filha, né? Mas no fundo, ele vive uma baita de uma virgindade do ponto de vista da existência. Ele não foi desvirginado, ele é um homem bom. Ele é um cristão totalmente voltado, totalmente com o seu olhar atado pelo interessante, pelo princípio, pelos princípios. Não perdeu a virgindade da perspectiva ontológica, é uma ontologia fundamental, radical, enquanto Renata, e talvez Brit Marie, talvez não, isso aconteceu também, ela, se bem que ela decai no final, há uma decadência, há uma conspiração com a virgindade de novo no final, quando aparece aquela cena esquisita, há uma inadequação de um casamento é, que os casados estão em pé, numa perspectiva de casados, mas em pé sobre a cama. Há uma estranha inadequação ali, né? É como se ela conspirasse de novo, com um princípio, perdendo assim esse chão experiencial de ter sido desvirginada, né? De fato, por Dom Giovanni, por Dom Juan, de ter conspirado de novo com esse tal interessante, com um princípio, com um casamento. E Renata não. Renata, como sendo esse futuro de Brit Marie, ela faz a experiência, né? Quer dizer, algo lhe toca o coração e ela faz corajosamente ali uma travessia na direção, não apenas na direção, e tocada e comovida pelo interesse. Então, eu queria que a gente tentasse compreender o que é esse tal interesse, que, de algum modo, está numa tensão com o interessante, né? O que vocês acham? O que é esse interessante que ata a vida do pastor e o que é esse interesse que dita a vida, dita os rumos da vida da mãe e da filha? Bom, até pela brincadeira que começamos no início sobre rebeldia, né? Acho que o filme também aborda um pouco disso e talvez uma rebeldia até necessária dentro da casa do pastor ali. Então, acho que quando Uhum. a gente fala desse interesse, né, que você traz o questionamento, fiquei, né, me questionando sobre o do pastor parece ser um interesse muito mais teórico, né, na base dos livros, do princípio, de seguir ali uma forma de viver, né, um caminho das pedras. E no caso das meninas, né, já vem aquele interesse mais real na vida, no aspecto fenomenológico, de uma experiência do prático, né, de sentir, de se arriscar, como você colocou, acho que fenomenologia é se arriscar, tanto que me lembra de outro filme, não está no quadro, infelizmente, mas também é muito longo, do Ninfomaníaca, né, que tem um estudioso, né, o que conversa com a protagonista,
E ele fala, eu já li diversos e milhões de livros, mas eu não saberia dizer a experiência em si, porque ele também é virgem, né, sexualmente falando, então ele até acaba trazendo essa ideia, né, de que não importa o quanto talvez lemos, entendemos sobre assuntos, a gente não experienciá-lo, o quanto realmente saberemos Uhum. sobre ele. Então, achei muito bacana Uhum. até a ideia contrária dos princípios quando é dos rapazes que vêm do inferno, né? Porque eles também têm que seguir alguns princípios, mesmo sendo contra eles, né? Quando Dom Juan fala que o princípio é simplesmente seguir os desejos, a vida, mas tem as regras do inferno, né? Eles têm um prazo limitado, Pablo também não pode, né, sair com as mulheres nesse plano terrestre. Uhum. Então, acho que acaba sendo muito desse paralelo, e que bom, né, que Renata conseguiu e atingir essa experiência Uhum. e quebrar um pouco daquela moralidade de uma vida que ela dizia até na cama, quando os dois chegam, né? Que bom que vieram, estou no tédio. O quanto é pesado um tédio Uhum. para o existencialismo, né? Uhum. Sim, isso é bom, né? Porque, assim, de alguma maneira, o interessante é estar em torno, né, a esse princípio que, de alguma maneira, conspira o tempo inteiro para manter a coisa no armário, né? Fazendo com que a vida chegue sempre atrasada. Não é isso que o demônio fala com. Que o demônio é esse que provoca, o tempo inteiro leva a existência para isso que é o fundamento do existir, que é o risco. Né? E ele o tempo inteiro chega atrasado, diz o demônio, né, para o pastor. Pô, você chega sempre atrasado, quer dizer, você está sempre fora da sincronia da própria vida. Está fora do tempo, está fora do instante. E, de alguma maneira, recalca, vou usar essa palavra, recalca o demônio no armário. Né? Não deixa ele falar, até embriaga o demônio. Veja, a embriaguez do demônio é a embriaguez que a razão faz com a vida. A razão embriaga a vida, com a dialética da razão. Lembra lá? Vocês lembram da cachaça lá, sei lá, o que tinha lá no armário? Era gin, Ele não era? põe o demônio, Jim, põe o Acho que era demônio para gin. dentro, guarda o demônio no armário, ó, subsolo, subsolo, ó, põe para baixo, esconde, escamoteia, mas a coisa está ali pulsante. E o pior, dá razoabilidade a esse recalcamento, dá razoabilidade como embriagando. A coisa mais inebriante, mais dialética, né? Assim, de o um ou outro, que a razão, aquela coisa do Nós os Temulentos, lá do João Guimarães Rosa, não sei se vocês conhecem um conto maravilhoso, que, que tem lá um bêbado caminhando assim, né? Numa rua, e esse bêbado está indo numa calçada e ele se depara, sei lá, com um jornaleiro e pergunta para ele: vem cá, onde é o outro lado? Aí o jornaleiro diz: o outro lado é lá. Aí o bêbado vai para o outro lado, chegando lá, se depara com o açougueiro e pergunta: vem cá, onde é o açougueiro? Onde é o outro lado? Aí o açougueiro responde: o outro lado é lá. Eu falei, não pode? Eu vim de lá e disseram que era esse aqui. Então, a dialética da razão é isso, é uma coisa ou outra. Não consegue perceber com perplexidade o paradoxo que é a existência. É esse que é um e é outro ao mesmo tempo. Como é insuportável esse um no outro, esse outro no um, a gente tenta dar razoabilidade a isso. E dar razoabilidade a isso é embriagar a vida, é embriagar o corpo, no mau sentido, né? É embriagar o corpo, é deixar ele assim, tico e teco, é um ou outro, é um ou outro, é lá ou cá, é bem ou mal, né? Enfim, é luz ou trevas, é uma coisa ou outra. Não, perdeu essa tensão vital, isso que é paradoxal e constitutivo da existência como sendo esse interesse. S é ser,
é entre. Esse ser entre. Isso é constitutivo da vida. O interessante não se preocupa com esse ser entre. Ele está sempre ali tentando fugidiamente escapar desse cerne interessado, profundamente interessado, radicalmente interessado, chafurdado nele. Aquela experiência da Clarice, né? Se a gente demora um pouquinho mais na existência, né, com o fato, pondo o pé no fato, de repente, essa casquinha que é o fato, aparentemente sólida, se desfaz e o pé afunda. Está lá no contexto dos obedientes. É chafurdar, é entrar no próprio interesse, é se tornar humano, é aquilo que o demônio com roupa de monge, né? Olha aí o contraditório. É o demônio com roupa de monge, tenta dizer, olha, fala para ele, ó, agora você vai se tornar humano, mais humano, né? Você vai se tornar humano, você vai ser traído, a sua filha, tudo isso que é muito ajeitadinho, muito arrumadinho, vai se desfazer. Que o ajeitadinho é toda aquela vida que é fundada em valores supremos, e não consegue fazer a experiência de um instante de ter transvaloração de todos os valores, diria Zaratustra, né? De superação, de atravessamento disso, de virada desse pensamento fundado na razão, quer dizer, no princípio, na metafísica. Então, o interessante é uma vida que se preocupa com aquilo que não a, que se ocupa com aquilo que não a preocupa. Isso é o interessante. Tá sempre no fugidio, fugindo não consegue cravar a mão no chifre do boi, né? Pegar o boi o touro pelos chifres, encarar a coisa. Ficar sempre de maneira fugidia, se esgueirando, fugindo através do interessante, né? Mas o interesse não é jamais é, corajosamente aceito, acolhido. Há sempre uma coisa ali de se esgueirar, de fugir, em benefício do interessante. Eu estava para trazer a coisa para o meio acadêmico, para provocar os acadêmicos, né, que são os entendidos em tudo. Eu ouvi uma vez um acadêmico dizendo uma coisa com relação às suas pretensões, né, eh, com formação, né, eu vou fazer um pós-doc, um pós-doutorado. Mas eu queria muito estudar Derrida. Eu gosto muito do Derrida, eu sou apaixonado pelo Derrida. Mas, poxa, eu vou para esse tal lugar e eu sei que todo mundo gosta muito do Foucault, né? Todo mundo lê Foucault, Foucault para lá, Foucault para cá. Eu vou estudar Foucault, porque Foucault é o que graça, né, nessa instituição. Ele está justamente conspirando com o interessante. Ele pode ser ateu. Ele pode ser totalmente secular, não religioso. Ele pode ser punk, mas é um pensamento careta, beato. Porque, entendam, ele não está sinceramente voltado para a questão dele, para o interesse dele. Faz sentido isso? Vocês estão muito calados. É bom, é bom. Eu tô chegando lá, Porque calma lá, calma lá. a gente pinta e borda com padre, né? Com beato, com seminarista. É mole, né? A gente ri, caçou agora. Vamos pegar um pós-doc que está querendo fazer Derrida, mas quer fazer network? Né? Tem coisa mais desinteressada e mais interessante do que network?
que o cara não tem interesse no pensamento. O interesse dele é fazer rede, é aparecer bem, é estar bem relacionado, porque a questão não é o dever dar. A questão é, poxa, eu vou ter uma oportunidade tal, vou receber uma bolsa. Travou aqui para mim, estão me acompanhando? Aqui tá normal. Estão? Sim, é tranquilo, tá tudo Bom, bem. então assim, é uma vida que está com o corpo embriagado, a razoabilidade conduzindo a vida desse sujeito. Oi, Eu Eduardo. preciso dessas guinadas. Oi, 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 boa Letícia? noite. Diga lá, Isso, Letícia. caí aqui de paraquedas. Não consegui assistir o filme, mas as Tá palavras que bom? você está trazendo são muito intrigantes, assim, né? E eu fiquei um pouco travada na parte do embriagado, porque interessante, quando você trouxe o conceito, me veio muito num lugar de embriagar a vida, de entorpecer mesmo, assim, de tirar um pouco desse lugar de angústia que é esse paradoxo da vida. E depois você trouxe o E, conceito de bêbado, assim, de um ou outro, né, ficar de um lado para o outro, mas também me veio essa sensação de que a metafísica traz esse entorpecimento, né, de tirar a gente é isso, mesmo dessa angústia, é né, isso, do dia a dia. é isso. Exatamente. Quando, na verdade, a vida, ela está, nesse momento, nesse instante, vou dizer assim, interessada, com os pés chafurdados na realidade, aguardando de alguma maneira, sinceramente, ser tocada no coração, vou usar uma expressão do texto, e veja, ali não há nada razoável, não há razoabilidade conduzindo aquilo. Há uma profunda lucidez, até, mas não é a lucidez da razão, não, não é. A lucidez ali é de outra ordem. É uma espécie de algo que vai cintilando desde o escuro. Quem fala isso é o Manuel de Barro. O Manuel de Barros, quando ele diz, ah, o escuro me cintila. Hum. Quer dizer, desde o escuro, se quiser dizer, desde esse abismo que é o paradoxo da existência, desde esse abismo, uma luzinha vai se insinuando e vai acenando o caminho, vai mostrando. Isso não acontece quando a razão é fundamento, quando a razão é estrado, é base, é um ou outro, né? Mas quando a vida ela é reconduzida para esse instante paradoxal e começa a atravessar, a percorrer a própria existência nessa desrazão que é a vida, no fio da navalha que é a vida, ela começa aos poucos a descobrir um caminho inesperado, que a razão como pressuposto e sempre supondo o esperado não seria capaz de insinuar, de mostrar. Agora, nesse tal interesse, quando os pés, como os de Renata, estão chafurdados nele, nesse interesse, nesse sincero e real interesse, não há razão dando direção. Não há. Até uma certa sandice, loucura, subvertendo a razão, subvertendo esse joguinho do interessante que inebria o corpo, que entorpece, vou usar a expressão da Letícia, que entorpece o corpo. Ele fica torporoso, fica obnubilado, ele fica
não enxerga, fica cego, fica ingênuo, não nasceu, não consegue ser Renata. São que horas? Tá bom. Faz sentido, gente? Eu fiz uma excursão aqui, porque é isso, eu acho que isso é importante. O apresentador termina, né? Como dizia o pastor, muito interessante. É uma baita de ironia, o diabo dando risada. Porque o interessante é esse tal princípio é, subreptício que joga o interesse, o real e verdadeiro interesse, o demoníaco na gente, no armário. E embriaga, entorpece, que aquilo ali é mal. Aquilo ali não pode, não deve. Agora, é, como é isso, né? Voltando para o início do meu questionamento, da minha provocação, vamos conversar, porque eu acho que isso é lapidar no filme, né? Eu brinquei aqui sobre essa intumescência do olhar, né? Esse terçol, que é o olhar peniano, o olhar vaginal, né? Tá aí trazendo essa questão de maneira sutil, né? Essa intumescência que tão logo acontece a coisa, há o alívio, a intumescência se desfaz, o edema, né? Retroage, o diabo tem alívio. A questão é, que volta para mim, é que tesão é esse do diabo? Acho que isso é muito bom. Que tesão é esse do diabo? E mais, que clímax é esse do diabo? Acho que é uma boa questão para gente, né? E eu posso adiantar aqui, né, a meu ver, quem quiser contraditar, poxa, tá em ordem. O diabo não tá nem aí pro sexo. Tá nem aí. Quem está aí é o puritano, o chauvinista, o o britânico, o puritano inglês. Não sei se é brit, em sueco, brit é britânico, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas eu estou jogando aqui coisa no filme. Mas o tesão dele Mas, não seria perverter essa menina? bom, Tanto que uhum, ele manda o Dom Juan para perverter várias, né? O Dom Juan, o castigo dele sim. Bem, mas o é que é pervertido? Vamos afundar esse buraco os valores e fenomenológico. os bons costumes, Sim, é inserir mas o o que pecado é, no mundo. mas veja, o diabo ele fica alegre, né? No final, está contente. Ele está ali gozando, né? No final. Ele não está nem preocupado mais em perder o terçol mais. Pois é, porque assim, veja, para o Dom Juan é um avatar, é um missionário do diabo, ok? Mas o que o Dom Juan quer não é o mesmo que o diabo quer. Não é. É outra coisa. Que é muito mais sutil e está assim, graça, gostosamente ao gosto do diabo.
Então, todo bom casamento. Ai, por favor, compreendam a ironia do bom casamento, né? Como é que ele diz lá no início? O casamento é o fundamento, é a base, é a estrutura, é o estrado, né? Que sustenta o inferno. Não é isso? Como é que é? É que eu não, Está no eu fundamento, vi, está na base do inferno. O casamento, eu assim, vi. o casamento é a nossa pedra angular, é a pedra angular do inferno. É A mais ou pergunta menos é o isso que. seguinte: o que seria Ah, do inferno sem casamento? sim, sim, sim. O Eduardo, Né? acho Fala que aí. me fez aqui pensar um pouco, né? No final, o diabo ele acaba com a palavra dizendo, ou vendo, né, que ela mente, né, pro Jonas e que não beijou mais Ah, nenhum homem. E aham, talvez, não é que o diabo talvez queira achar uma mentira, né, como um pecado, mas que na verdade ele queira encontrar a liberdade, né, frente aos casamentos de mentira que existem por aí. Talvez isso seja a fundação, né, do diabo de ver tantos casamentos de mentira, ou não só puritanos, mas aham, seguindo assim somente a forma social, né, porque sou bem visto, porque sou casado, aham, e ali ele busca encontrar uma certa, vamos buscar a verdade nisso, né? O casamento do pastor é de fachada, essa menina, ela tem desejo, sim, tem vontade, será que ela realmente ó, sabe o que é amor por Jonas, né? Porque ela era uma garota de 15 anos quando conhece. E há de pensar também em Brit Marie, porque já tinha desejos assim, mas sustentando ali tão firmemente a ideia de que, não, meu amor por Jonas é tão forte que eu vou beijar 50 homens e não vai mudar o meu amor. Mas da onde ela criou esse conceito, né? Esse interesse aham, por si só? sim, Então, acho que o gozo do diabo, por assim dizer, é quando acontece algo verdadeiro ali dentro de uma relação, talvez um tanto teatral. sim. Mas é um verdadeiro, assim, é verdadeiro para ele. É isso que eu Uhum. queria. Porque a impostura se mantém. A impostura é mantida. É isso que faz o diabo gozar. Quer ver as pessoas se contradizendo? É assim, porque o contraditório, o subjacente do contraditório é a impostura, é mentira. É a disfarçatez. É essa postura chauvinista. É voltar para os valores supremos, para a metafísica, para a razão, Tanto que o para o não contraditório, né? Princípio gente, de não contradição, de identidade, que é o que. Veja, na verdade, o casamento ele está fazendo uma grande caricatura, né? Nem todo casamento é assim. Mas se o casamento tende a ser assim, tende a ser assim. E, na verdade, o grande mal do casamento não é o matrimônio, é o patrimônio, né? O patrimônio é o Eu, grande mal do casamento, né? eu É o achei pai, legal que quando se transforma em segurança, em posse, em domínio, aí realmente o casamento se desfaz. Aí o diabo dá gargalhada, porque realmente o fundamento é o falo, é a segurança, enfim, é a posse, é a dominação. Agora, quando ele é matre, tá ótimo. Aí ele viceja. Aí realmente ele talvez tenha saúde. Mas quando ele é patrimônio, quando ele é pensamento matemático coordenando ele, quando ele é burguês e chauvinista, aí ferrou. Né? Aí o diabo gosta. Fala, Vera, te cortei. Não, imagina, você falou agora do pensamento matemático, o Felipe falou, ela, da onde saiu esse número, né? Ela chegou num número que ela, a meta que ela precisa atingir antes de casar. Mas eu lembrei daquela cena do pastor trancando o diabo no armário.
Deu assim, uma impressão que não era nem que ele queria um afastamento total ali, porque acho que foi um momento do filme que me pareceu ele estava mais em êxtase, ele batia palma. Ele estava muito feliz, o que ele estava com o diabo na mar, mas o que deu a entender, que não era que ele estava afastando, ele estava lá porque ele falou, eu quero escutar o que ele tem. Ele queria, então era uma forma que ele queria interagir, ele queria saber, ele queria escutar. Então, aquilo dizia muito, eu penso eu, dele mesmo, né? Até o que aproximação que ele queria? Ele só, tipo assim, ele não queria tete a tete ali. Tá trancado no armário, mas tá do lado junto, quero te absorver, é o que você tem para me dizer. Ele estava se deliciando. Mas agora, o que que ia estar trancado no armário? O diabo. Está sob controle, né? E é incrível como, E isso assim... e vem de Ah, família, né, Eduardo? Porque o tio dele, sim, ou exato. tio avô dele, sei lá, Exata. qualquer o Há uma parente, já tinha trancado o tradição ali, diabo no. mas há uma tradição ali, né? Em torno do interessante, disso que eu estou chamando de evadir-se, de esgueirar-se da vida. Então, o diabo está sob controle, está meio que ali em laboratório também, né? Então, assim, o torpor dele era tão grande, o torpor da razão, né? Que a Renata falava coisas claras, né? Na cara, né? Ali naquele momento em que ela visita o quarto, né? E se eu for infiel? Ele totalmente ali embasbacado, sem tentar, sem compreender, como se ela estivesse falando em outro idioma. Não há experiência, não há uma mesma sintonia entre os dois na linguagem. Ela já está ali, sei lá, muito à frente, totalmente sintonizada, sincronizada com aquela atmosfera. Ele não estava vendo. Veja, a razão o obnubilava, o embriagava, o entorpecia. Ele não queria ver também, né, Eduardo? Tanto um demônio no Sim, armário, metaforicamente, está sim, escondido. Quando vai para abrir a porta para ver, flagrar, né, a mulher na cama, também nega-se. Então a gente vê até uma certa prepotência dele nesses princípios de que posso levar dois estranhos para minha casa que vai tudo bem. A Renata desaba a chorar sobre experiências, ele fala: sim, "Calma, Renatinha, tá tudo certo", mas no fim é sim. um covarde, né? Eu já tive muitas experiências, né? Ele vaidosamente, orgulhosamente. Eu já tive muitas experiências, né? É virgenzinho. Ó, o finalzinho do espelho do João Guimarães Rosa. Não sei se vocês estão lembrados. Depois que ele faz aquela experiência lá de se fitar várias vezes no espelho, né? E olhar sempre a cara dura, a cara dele, a identidade dele do dia a dia que ele sempre via, mas ao mesmo tempo ele entrevia um outro rosto que ele poderia ser, uma outra possibilidade, uma nova possibilidade. Até que ele realmente se olha no espelho e ele vê os seus olhos varados, vazados. Ele começa a fazer uma experiência de uma profunda angústia. Se vocês lembram desse conto, de uma profunda angústia. E ele, naquele instante, ele começa a perceber um rostinho de menino nascendo, como flor pelágica de nascimento abissal. Aí ele faz uma pergunta ao seu interlocutor: você chegou a existir? É estranho que a gente pode demorar muito a começar a existir, a entrar no próprio rumo, na própria cadência da vida, e sempre ficar nessa conspiração de botar demônio no armário e embriagá-lo. Estranho isso, filho. A gente pode conspirar com isso. Começa a entrever, alguma coisa começa a se insinuar, a acenar para a gente, e a gente começa ao mesmo passo, para e passo a isso que se insinua e acena de maneira vital e radical. A gente começa, para e passo a isso, a conspirar com o embotamento,
a conspirar com o torpor, né? Com a embriaguez oferecida pela razão, pela dialética da razão, pela razoabilidade da vida, burguesa, chauvinista, né? Baseada em valores supremos, em princípios vitorianos, enfim. Acho que é isso que está em questão ali, né? E, de alguma maneira, a ironia do diabo, o êxtase do diabo, o gozo, né? O clímax do diabo é quando a impostura é refeita, é retomada, é repetida. Decaímos de novo na impostura. Aí vem o gozo do diabo. Vem a, o seu prazer, né? O seu alívio da intumescência. E o que desperta o tesão do diabo é a possibilidade de se encaminhar novamente para essa impostura, né? A questão da sexualidade, a questão do sexo, isso pouco importa. Importa para o puritano, importa para o moralista. Agora, para o diabo, é outra coisa. O buraco é muito mais embaixo. O inferno é muito mais embaixo. Né? Ele não diz lá, tem o inferno dos puritanos e tem esse inferno, né? Que está ali, que é um cone. O buraco é muito mais embaixo. O diabo não está nem aí para isso, para essa dimensão. Ele é só instrumento para ele, de um outro objetivo, né? Mais elevado na, na, na missão do diabo, na missão do inferno, né? Bom, é isso, já terminou? Vocês querem comentar, falar, contraditar, corroborar? Estou muito falante aqui, mas eu gostei muito do Mas Filipe seja falante, Felipe. e conversando aqui vai Para ficando melhor debater. ainda, né? Fiquei pensando aqui, que triste é, né, que enfadonho, que desesperador é levar uma vida impostora, né? Talvez por isso que o diabo goze tanto com isso. E nos Uhum. faz até, né, ficar mais angustiados existencialmente, e que bom, para que não levemos uma vida tão impostora. E aí, falando dos princípios e trazendo outro personagem, até os princípios de Dom Juan, que eram ali ser aquele cara cafajeste, né, ser frio quanto a sentimentos, né, somente o desejo, conquistar e jogar fora, ele é rebatido com a ideia que talvez quebre todo o impostorismo, né, que assim devemos casar, que é o amor, né? Ele descobre ali Sim. que, nossa, eu amei alguém, e até ele é Uhum. quebrado dos próprios princípios, né? Então, achei essa ideia interessante do inferno também ter seus princípios e poder ser quebrado, dessa força maior contra desespero e impostorismo, ser o amor, né? Sim, sim, sim. Interessante isso, né? E aí, eu queria até, é, porque isso vai ao encontro também dessa tal dor, né? Que é tratado na relação da Brit Marie com o Dom Juan, né? Há uma dor ali que ela entrevê na vida dele, ele mesmo relata isso. E ao fim e ao cabo há uma invertida, porque Dom Juan nunca perdeu uma parada, ele seduz todo mundo e consegue todo mundo, né? Ali há uma invertida, ele perde a parada, a vitória é dela. E do outro lado, há também ali uma tal dor que Renata alivia, né, em Pablo, né? Como é que a gente poderia ver essas dores? Uma coisa que eu ainda me questiono, né? Que dor é essa de Pablo que Renata entrevê
Pablo, que dor é essa em Dom Juan que Brit Marie entrevê em Dom Juan? Tem uma fala que é quando eles, logo acho que se conhecem, que ele vai conhecer Hum, a casa lá dela, né? Que ela está fazendo e tal. E aí ela fala: Você tem sonhos? Ela que faz alguns questionamentos ali, né? Se ele tinha sonhos, ele falava que não, ele negava tudo, acho que tinha desejo. E ele falando que hum, não, aí chega uma hora que ela fala: Você está morto. aham, Ali ela já foi bem é bem no comecinho, acho que é o momento que eles estavam se conhecendo, e ela já estava ali captando. Tem muita coisa do uhum, olhar, né? Muito se diz dele pelo através do olhar, ela estava Uhum. captando já ali algumas coisas, que essas dores aí, o que ela estava captando ali dele. uhum. Porque não há risco ali, né? Não há experiência. Se bem que ele vai para a existência, né? Ele tem uma chance de ir para a existência. E de quebrar a tarefa de Sísifo que ele Uhum, tem. Fica 300 anos sim. que ele já está, e só o diabo sabe quanto que ele ficaria mais, né? Uhum. Será Aí que o o que diabo Vera. manda ele para seduzir a mulher e ele acaba apaixonado. Isso é uma ironia do caramba, desculpa, Ele fica fala. apaixonado, É né? verdade. Eu Acaba ia sendo falar. seduzido por ela. Não, o que a Vera trouxe, porque quem não está disposto a amar, né, já está morto também. Acho que acaba sendo também mais uma vida de negação, né, de Dom Juan, com tudo que até em vida, antes de ser castigado, vivia. Uhum. Ela fala disso, né? Ela questiona a questão do amor, aí ele tenta se defender. Não sei, como que é? É algo que ele está se defendendo ali. Eu cheguei perto. Teve uma fala dele, eu não sei o que é. Posso não ter amado, mas eu cheguei perto. Uhum. Na verdade, aquilo ali que estava acontecendo com ele era uma experiência, talvez, do mais próximo que talvez ele se abriu para isso, foi a chance dele ali naquela passagem ali que ele teve essa oportunidade, se abriu para talvez a única experiência real que ele sentiu do amor. Na verdade, foi o que Sim. você falou, Thaís, foi seduzido, na verdade. Ele chegou lá para seduzir e foi seduzido. E Uhum. eu estava esperando o Eduardo puxar, mas já que ele não vai falar, eu vou puxar. O quanto a vivência do Dom Juan, e não é à toa que o Diário do Sedutor é Dom Juan, né? É Uhum. essa vivência esteta, né? De satisfação imediata do Sim. desejo, de não construção, de não projetar-se, de não fazer-se, né? E o amor, ele é um projeto, né? Uhum. Decidir amar cada dia e retomar essa decisão, né? E ele não se abria isso em prol da satisfação imediata, né? Uhum. E aí ali ele teve um instante transformador com essa mulher que não deu ideia para ele, porque ela se fez difícil. Aliás, ela é Sim. muito para frentex para os anos 60, né, gente? Mulher, é essa, tá, frentex pra caramba. Mas isso. Sim. Porque há uma invertida de fato, né? Porque assim, o gozo do sedutor, do Don Giovanni, qual é? Não é necessariamente amar uma mulher, no caso ali, uma mulher, né? O gozo do sedutor é seduzir. Então, ele precisa seduzir sustentando a sedução no olhar da mulher. Ele precisa olhar para ela e se ver espelhado no olho dela. Isso é esse instante estético que marca a vida do sedutor. Porque se ele seduz e fica, que é de alguma maneira o que ele queria, vamos ver assim, ele queria o amor, né? Se ele permanece, se o sedutor clássico permanece, ele desfaz a sedução, porque sair da relação é mais importante do que entrar nela. Quem fala isso é o escritor
de um texto de Kierkegaard, que Kierkegaard escrevia por pseudônimos, né? É um texto dele intitulado Diário do Sedutor. Ele fala: a arte não é entrar, é sair do processo de sedução. É Que sair, me não é ficar. remete. O mau sedutor, ele fica. O bom sedutor, ele entra e sai. Justamente porque é nesse duplo movimento de entrar e sair que ele suspende a sedução, a seduzida na sedução. E fazendo isso, e sustentando isso, ele cumpre a sua tarefa e mantém a outra suspensa no amor que ele provocou. Mas ele mesmo não pode amar. O amor dele é seduzir. A paixão dele, o gozo dele é seduzir. Estava lembrando do que a gente estava conversando outro dia, né? Da ideia de intimidade, né? Bom, o Sartre falando, né? Que a intimidade trata-se de conhecer e amar essa pessoa até as entranhas, né? O quanto que isso pode ser desestabilizador e turbulento, né? E ele, como ele está interessado só como Narciso no reflexo do espelho dele, né? No reflexo dele ali no olho da seduzida, ele não se abre para essa experiência mais íntima, né? Uhum. Ou seja, não se abria antes, até o momento que chega a Vitmarie. Uhum. Porque ele está a um passo do. Você falou do esteta, né? Que é o Uhum. estádio estético do Kierkegaard. O sedutor está a um passo do estádio ético. O sedutor ali, naquele contexto, né? Do estádio ético, que é o matrimônio. A um passo disso. Essa é a ironia, Dudu. Essa é a comédia, né? Que jamais o sedutor poderia estar naquela situação, naquela condição. Porque o que importa para o sedutor é viver na voragem do tempo. É viver o tempo inteiro tocado, conduzido pelo prazer. É por isso que ele não quer nem gozar. Ele quer sair. Que o que importa para ele é o prazer. Se ele goza, acaba o prazer. É a separação, né, assim, da relação sujeito-objeto, sedutor, seduzida. Porque a Até o sedutor seduzida estava em castidade, né? Desculpa interromper. tem. Uhum, sim, exatamente. Eu continuo encasquetada com o interesse. E o Pablo, Eduardo? A gente falou muito do Dom Juan, né, sobre essa parte, mas sobrou o que que o Pablo, Ah, né, a dor do Pablo. pois é. Tadinho do Tava Pablo, foi pensando nele ignorado o agora. debate inteiro, Ninguém tadinho do esqueceu ele. Pablo. E veja, enquanto o Dom Juan, veja, assim, como eu vejo, talvez eu esteja equivocado, né? Mas você vai me dizer, Felipe. Enquanto o Dom Juan, ele é um sedutor refletido, né? Por isso que ele é missionário do diabo. Pablo é só um companheiro, né? Ele é só um amigo, um servo. Mas o Dom Giovanni, ele é um sedutor refletido, ele é mental. Pablo é um canino, totalmente canino. Você vê a posição dele em frente com a língua.
né? Em frente à cama de Renata, ele é um canino, totalmente ali visceral. No Juan, não, ele é refletido, ele é mental. Essa distinção o Kierkegaard também faz. É uma coisa mais refletida no Don Juan. Agora, o Pablo não, ele é todo pulsional, todo é, canino, não tem uma outra expressão melhor, né? Todo animal, né? Não está na altura, né, do, do Dom Giovanni. Mas há sim ali o alívio de uma dor, né? 300 anos, imagina, sobrecarregado. E Só Renata acompanhando arregala, o comparsa dele. Renata arregala os olhos. Como assim, 300 anos só carregando, né? Energia, Isso né? que é tântrico, hein? O resto é Poxa, brincadeira. né? Ali é papum, é na cara, é isso aqui, Renata, né? Que eu tenho para te oferecer. Então, tem essa dimensão mais bestial, mais animal ali, né? Mais realmente imediata. O Don Giovanni não, é totalmente imediato. Não é, tem esse olhar sobranceiro, né? Que maquina, que organiza, que vai pensando os atos. Porque o sedutor age assim, ele calcula tudo. O interessante é isso, é uma questão boa, né? Porque o Pablo, ele é todo corpo pulsante, né? E, Totalmente me- entregue à coisa. e mesmo, quem era que ele era? Tinha um enviado do diabo lá que uma das missões era ficar de olho e impedir qualquer aproximação do Pablo de qualquer mulher, né? Que Que esse cara falhou estava ali É o demônio, enormemente. o cara é o tava lá demônio. no encalço, o cara tava no encalço ali do Pablo, e é legal que mesmo como essa questão do impulso, do o desejo ser tão forte ali, mesmo ele sabendo que estava ali que na hora que, acho que foi naquela cena, né, quando eles se encontraram realmente que ia ser o primeiro beijo, o contato, a imagem, a cena aparece a mão do diabo ali cutucando, fazendo não, Esse, aí ele não, faz assim, ó, tipo, sai daqui. tem, E mesmo ele sabendo de todas as consequências que iriam ter, que ele já sabe, né? Porque ele já passava o cacete lá dentro, ia sei lá mais o quê, mas que ia acontecer ali com ele, parece aquele. Meu, pode ser uma viagem que eu vou fazer agora. O eterno retorno, né, do Nietzsche, parece que ele precisava incluir essa experiência ali. Acho que era tipo aham, para de alguma forma passar por aquilo de novo. Acho que era um lance que ele tinha ali, era um lance. tem, Nunca, talvez nunca não, mais, sei lá, levou 300 anos aham, para abrir uma brechazinha para ele ter aquela chance. aham, Ele não ia perder, nem por qualquer coisa ele não ia perder aquilo. Ele precisava dessa experiência para encaixar ali naquela vida lastimável ali dele, que ele ficava, né, se lamentando ali, né, da vida lastimável, no meio da poeira, como poeira, tal. aham. Mas eu achei legal, eu achei bem engraçado o Pablo, um personagem, Tem. né, o ator, eu gostei de tudo do filme. E por isso eu poderia dizer, até para voltar à questão da Thaís, que Pablo, diferentemente de Dom Giovanni, está totalmente interessado, desde o início, totalmente, né, caninamente dentro ali dos pés Há 300 chafurdados, anos, com né, Eduardo? interesse. A 13, imagina, o que é isso? 300 anos. E o Dom Juan, ele missionário, ele está no interessante. Ele está ali refletido, totalmente refletido, mediado, né? Por estratégia, pelo interessante, até que ele recebe uma rasteira, uma invertida da vida.
Nesse momento ele se humaniza até, ele fica mais dentro do interesse, que é a possibilidade de amar. Possibilidade de amar, não, amando já. Já manda E uma das depois, cenas finais, ele falou, eu tô a manhã inteira te procurando. Quando ela estava no exatamente. chalezinho lendo, ele, onde você estava? Eu tô a manhã inteira te procurando. Que era já quase a despedida, que ele que ia vazar, né? Exatamente. Aham. Mas então, E a nesse tua, caso, o interesse pode ser tanto algo que humaniza, mas também pode ser algo assim mais instintivo, então, assim, mais, sabe, que tudo que sempre, volte para você mesmo remete a esse interesse, é isso que eu estou entendendo? é porque, veja, a questão é não fazermos juízos de valor com relação ao interesse, né? Por mais que a gente possa ter ali reservas quanto às pulsões do Pablo, havia um real e sincero interesse de Pablo ali, né? Ele não conseguia nem disfarçar. Em contrapartida, Dom Giovanni, totalmente sobranceiro, dono da situação, com razão conduzindo a sedução. Mas ele é inesperadamente subvertido pela vida. Isso que é bonito também no filme. O sedutor é aquele que controla a situação, ele não pode ser controlado. Ele é o que Uhum. seduz, só que ele é fisgado pelo amor. Eles, todo sobranceiro, altivo, dono da situação, o tempo inteiro ali com aquele olhar, né, de quem está sob o controle de tudo, de todos. Mas é Pablo, na sua devoção, desde o início, tocado e tomado por aquele tempo amoroso, é ele que tem sucesso. É ele que consegue, né? E a favor Agora, de o sedutor, hã? Ele que tira a barriga da só miséria, né? só ia dizer que a É favor de ele. Pablo ainda, né? Não sei se fui enganado pelo diabinho ali, mas a gente pode até notar uma humanização, né, desse processo tão desejoso, canino que você trouxe dele, no final, porque depois de tantas insistências apenas pelo apelo sexual, a Renata vai, né, negando, depois ele começa a falar de uma forma mais tocante, né, mais na alma, que toca o coração dela, e no final ele agradece, dizendo, ó, apenas minha mãe, Verdade. né, Uhum. que sendo demônio foi lá e ainda tinha Aham, carinho por mim, você é outra pessoa que teve agora. Então a gente aham. percebe também essa humanização de Pablo, né? Sim, sim. Muito bom. Ele se internece, né? Faz até referência lá à questão da matriz da mãe, né? De uma origem, de algo mais originário, mais humano, Aquela né? cena Uma final, antes dimensão dele importante da se. Quando vida. ele sai do quarto, ele aos pés dela, abraçado na barriga dela. Você vê aquela cena. E o outro parece, o outro acuado, que nem um Ah, cachorro assustado, entre os vãos da exato. escadaria, Aham. olhando, se não até invejando, porque talvez acho que nunca na vida daquele casamento houve qualquer coisa Sim. parecida com aquela cena de emoção pura ali, né? Que aquele afeto que estava tendo ali dos dois. E até Uhum. no momento eu pensei, nossa, eles vão se atracar, beijar. Não, não, aquilo foi um afeto mesmo, foi uma despedida ali, algo que aconteceu. E Pablo, humanizada, como o Felipe falou, na barriga dela, ali encostou e eles se despediram. Eu achei bonita a cena até Uhum. dessa parte aí. Uhum. É isso, não? Interessante como uma vida fundada em princípios é uma vida que está desumanizada, Uhum. né? Desumanizada. É óbvio que os princípios são importantes. Tem o seu lugar. A lei é muito importante, mas a lei é burra. A moral, Uhum. ela é importante, mas ela é burra. O problema é quando moral, lei, princípio prevalece sobre a vida. Se há essa prevalência, a vida é desvitalizada.
ela perde a sua humanidade. Pablo se humaniza, né? tem aquela Mas o... cena. Ah, desculpa, Eduardo. Não, pode falar, Vera, por favor. Não, do Dom Juan, aquela cena no final que ele sai assim no corredor e ele se volta pro diabo, aquela fala, acho que ele ainda tá com aquela, que você falou muito da pompa dele, da pose, mas ele se colocou ali, né? Ele, tudo bem, foi afetado pelo amor, tal, e aquilo, mas parece que ele, ali ele não, ele falou, esqueci agora as palavras, mas era algo como ele não nem o que está em cima e nem a que você que está aqui embaixo guia meus passos, algo que ele ainda tá ali, mas ele tenta se colocar como vai, de forma independente ali daquela Uhum, situação. Bom, ele tem né, talvez tenha os princípios aí, os valores dele, que ele, mesmo estando ali, naquele, sim. naquele. Porque veja, porque olha, ali a questão, né, o Dom Juan, Dom Giovanni, é como se ele estivesse nesse entre vital que eu chamei de paradoxo até naquele instante. Porque veja, o inferno é simplesmente a inversão do céu, né? O bem, o mal é simplesmente a inversão do bem. Enquanto a vida ficar nessa bipolaridade, ela não está olhando o cerne desse tal interesse. Interesse é outro nome para dizer ser e outro nome para dizer vida. Não está olhando a vida. Então, assim, não mais o céu, agora o inferno, não mais Deus, agora o diabo, isso é tolice, é bobagem. A vida continua nessa bipolaridade é, esquemática. Ora uma coisa, ora outra. A questão não é essa. Não, eu sempre fui muito certinho, agora eu vou ser malvadão. Não é isso. Quem está pensando assim não viu a coisa ainda. E é interessante que no Está final, ainda né, virgem. o Dom Juan, ele fala, né? Estou vendo aqui minhas anotações, que eu fiz a anotação com as letras tão péssimas que tá difícil. Que eu vou continuar Dom Juan, desdenhando tanto né, o Isso, Deus quanto Deus o e o diabo. diabo. Hum. Porque a questão não é o princípio nem diabólico, nem o divino. Vamos colocar diabólico como inversão da tradição religiosa, ok? A questão não é uma coisa nem Uhum. outra. Isso é brincadeira de criança. Era uma coisa, aquela famosa história, você tem um cachimbo, né? Você vira o cachimbo de cabeça para baixo, o mesmo cachimbo. Ele deixou de ser o cachimbo que ele era? Não, é o mesmo. Isso em filosofia se chama inversão metafísica. Se afirmava um lado, de repente virou para o outro lado. É a mesma coisa. É a mesma beatice. Essas viradas são importantes, claro. Dá aquela chacoalhada na gente para que a gente acorde. É importante isso, né? Agora, ficar nessa bipolaridade, pô, não dá. Afirmava um extremo, agora afirma o outro. É a mesma coisa, só que do outro lado. Continua ainda é, desterrado da própria existência, do próprio interesse. Vou fazer uma tese para ser best-seller. Vou fazer uma tese para ser ovacionado na minha comunidade de especialistas. Vou escrever uma tese porque a minha família toda, todo mundo escreveu tese. Eu não posso deixar de escrever uma tese. Todo mundo escreveu.
Isso é o interessante. A coisa mesmo não foi tocada. O interesse. Não é que não, a gente nunca vou escrever tese porque o que importa é o interesse. Não. A tese precisa coincidir com o interesse da vida. Interesse da vida é redundância. Interesse e vida é a mesma coisa. Verdade é a mesma coisa. Entendeu, Thaís? Você falou que estava ainda Está quase me às fazendo voltas com desistir de escrever uma interessante. tese. Hoje você está Porque, veja, retomando esse ponto tanto. tem impostura maior que a academia. Academia é uma impostura. E a gente, claro, a gente vira as nossas baterias para a religião, que é mole, né? Mel na chupeta. Realmente, é um É bando só de seguir, né, beato o que que não ela sei o quê, manda. sustentando a tradição. Hã? A religião é só seguir o que Não ela ouvi, tá? manda, né? Que a É, mas religião é só assim, seguir o que ela manda. isso, Nossa, e é devia ter tempo. fácil, né, você arrebentar com a religião, né, você tentar é, desconstruí-la, criticá-la, enfim. Agora, quando a gente começa a mexer com as nossas idiosincrasias, né, a incomodar nossos entes de estimação, né, na academia é intocável, né? É, é, esse pensador aqui, poxa, se eu começo a estudar ele, eu estou salvo. Veja, a igrejinha continua sendo a mesma. O pensamento continua forjado no mesmo padrão de pensamento, né? Aquele padrão, aquela forma. Você só muda só os conteúdos, mas o continente é o mesmo. Então, a gente precisa estar atento a isso, estar ligado. A gente facilmente compra, muda o conteúdo achando que mudou tudo, mas o continente continua sendo o mesmo. O conceito de autenticidade de Heidegger, né, que ele fala de ser próprio, É, impróprio. que é próprio, exatamente. Né? O que é estar realmente sintonizado a esse tal acontecimento que nos sincroniza o próprio tempo da vida, que é o nosso tempo. Lembra? Você sempre chega atrasado. É o demônio falando lá do pastor. Está sempre uma sincronia, né? Claro, ele está sendo conduzido pelo interessante. Uhum. Está atrasado, perdeu o instante arcaico originário que abre a vida para ela mesma, para uma espécie de ensimesmar-se radical que nos outra. Não é um ensimesmamento que nos fecha, é um ensimesmamento que nos abre, que nos outra, para a própria vida, né? Para a própria dramaturgia, que é a nossa, o nosso próprio drama. Porque vida é drama, é ação, é fazer, é realização. Então, o interessante é uma espécie de curiosidade, que a gente se perde na curiosidade, né? No que vale mais a pena, né? No criar network, que é interessante. E com isso a gente vai se perdendo do interesse, a gente vai se ocupando com aquilo que não nos preocupa de verdade. Isso é uma fala do Ortega y Gasset, para dizer que curiosidade é aquilo que não nos preocupa. Uhum. Olha que definição.
O curioso é aquele que se ocupa com o que não o preocupa. Está sempre distraído, sempre divagante, sempre longe do distante, sempre fora do próprio prumo, do caminho. Olha, a gente facilmente perde o coração da gente. Facilmente. É muito fácil. O coração da gente é uma coisa muito delicada. Então, e a gente acha que, finalmente eu sou ateu. E agora eu vou estudar nem Sartre, eu vou estudar é a física. Fala um bom físico ateu aí. Estudar física, nem Físico filosofia, ateu, o ciência Einstein, mesmo, o né? Einstein era ateu. Gosto- gosto- Não, não era ateu, não, ele era outra coisa. Ele era Não um era, não? gnóstico, ele era um agnóstico. Não, ele era um agnóstico. Mas isso não importa. O que importa é que sempre que eu estou vivendo sinceramente, eu estou divinamente articulado à minha própria vida. Seja eu ateu, seja eu teu, não importa. Eu vou estar sempre na sintonia da própria vida, quando eu estou sendo sincero, né? Quando eu estou sendo sintonizado à verdade que eu sou. Pronto. Isso é o divino em nós. Isso que o Felipe puxou da questão da impropriedade, e você falou agora que é tão fácil você acabar se perdendo, porque na verdade não é que você tem a impropriedade e a propriedade, na verdade a impropriedade acho que faz Mas parte de nós, isso, né? isso, E obrigado. acho que aí eu acho que é a questão de você, quanto mais você se apropriar, se aproximar das coisas que lhe fazem sentido, do coração, que Isso, seja, você isso, se apropria e mais, mas não que vai não vai deixar nunca de estar sendo influenciado pelas coisas, né? A impropriedade está isso, ali sempre, isso. né? Ó, Clarice, perder-se também é caminho, né? Desviar também é caminho. Errar também é caminho. Ser impostor também faz parte do caminho. O grande problema, a grande questão nossa é que a gente tem uma sedução pela impostura. A gente conspira com ela. É bom, assim, é um lugar de entorpecimento, uma região que a gente gosta de ficar. Esse é o problema, né? Fazer força, trabalhar, entrar na própria dinâmica vital e tornar-se o que se é, esse tornar-se é trabalhoso. A gente prefere ficar no paraíso. E a impostura é esse tal paraíso, A né? pílula azul da Matrix, né? Exatamente. Dá trabalho. É tarefa, é faina. É entrar na lida da própria vida, é se haver com ela. É ser desafiado, é ser é, enfrentado pelo próprio contraditório, né, pela própria adversidade da vida e ter que se haver com ela, né? A vida é isso, é drama, é, é a poética, seja lá qual for, né? Dar aula, pescar, cantar, escrever uma tese, mas é sempre estar nesse movimento de tornar-se, de devir outro. É redundante isso, né? Devir é outrar-se, né? Quem devém, se outra. Agora, aquele que busca a cristalização de uma identidade, ou seja, não se outra, não se volta para a possibilidade que se é, esse acaba assumindo uma identidade que não é a dele.
se cristaliza enquanto persona. É a questão da Renata com aquele tal teatro que ela diz: Poxa, as pessoas estão me olhando e não estão me vendo como eu sou. Você lembra dessa passagem do filme? As pessoas estão me olhando e não estão me vendo. Então há uma crise ali, há uma angústia ali nela, né? Porque ela vislumbra a possibilidade. Ela está vendo que ela é um outramento, ela é um porvindouro, um vir a ser. E Ah, isso, desculpa. pode falar. Não, não, Né, pode você falou falar. do devir, que é a questão da Heidegger fala, né, da existência e da essência. Eu acho que daí quem está ali muito arraigado, muito preso, muito a vida pautada por normas, valores, crenças, como se um foco tivesse na essência. E aí acaba deixando de lado, acho que é o mais importante, que é o que você falou, o caminho, que é o Isso. devir, que é o vir a ser, que é a existência. E não sei, Sim. eu pensei nessa questão que vocês estavam puxando aí, Heidegger, eu pensei nisso aí. Veja, assim, o problema é que a essência se transformou em coisa bloco, em uma identidade, uma cristalização, né? O humano é coisa, é um eu. Agora, se você pensar na palavra essência, ela é muito rica. Esse é ser. Esse ência é dinâmica de. Essência é dinâmica de ser. Uma Não é essência. fechado, não é parado. Eu não ouvi? E não é fechado, não é parado. Se é dinâmica, Exatamente, a dinâmica de ser. Essência diz isso ao pé da letra. É claro que a essência na tradição metafísica se transformou em coisa bloco, em coisa fixa, né? Aí, claro, a gente precisa fazer filosofia, que é retornar a esses termos e recobrar o seu fôlego primal e fazendo outros encaminhamentos. Isso é fazer fenomenologia, isso é fazer filosofia. Bom, Thaís, vamos terminar, né? fico. Vamos fechar. As tuas pausas dramáticas eu adoro, mas eu fico vendo em que momento que eu posso entrar para falar que a gente passou aí muito do nosso horário e que eu sou Ah, suspeita que eu tá. poderia te ouvir por horas, mas foi muito bom. Valeu, gente. Obrigado aí pela ajuda. Obrigada. Até a próxima. Obrigada também, gente. Ah, e Prazer. para quem gostou da amostra grátis do Eduardo, tem 2 cursos dele aí com matrículas abertas. Tem que fazer o trabalho de coordenadora, né? Manda aí pra gente, Gente, foi excelente. Valeu, Felipe. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, perfeito, tchau. pessoal. Boa noite.